aplicado lá via a plataforma, nós começamos agora, né, a webconferência. Boa noite a todos e a todas que estão me acompanhando, e eu assim, resolvi fazer uma explanação geral, né, dos conteúdos desta disciplina para vocês. Então, eu acho que reuni alguns conceitos básicos, né, e algumas questões que eu acho que são importantes que fiquem claras agora na disciplina Linguística 1, que é a introdução para outras disciplinas. Então, muitas das coisas que eu vou falar aqui, vocês vão ter contato com elas no decorrer do curso, né, de todo o percurso que vocês vão fazer até o final do curso de letras. Eu sou a professora Jaqueline, eu sou formada em letras e espanhol também, tenho mestrado aqui pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, em linguagem, né, e atualmente eu estou atuando na rede estadual de ensino. Então, eu tenho turmas de 6º, 7º e 8º anos. Dessa forma, eu vou tentar falar um pouquinho teoricamente, mas em alguns aspectos, claro que eu vou relacionar com a educação. No curso de licenciatura, eu acho que isso é básico, né? Então, nós trabalhamos com a teoria, mas a teoria ela tem que ser pensada também, voltada para a prática. Às vezes, a gente fica muito, ela acaba se tornando muito abstrata quando nós estamos em contato com a sala de aula. Então, o objetivo maior é ter o contato com a teoria, mas pensar essa teoria de acordo com as necessidades que eu vou ter e o que vai aparecer para mim durante toda a minha vida profissional. Bom, eu acho que a primeira questão a ser colocada é a questão da própria linguística. O que é a linguística e qual é o objeto de estudo da linguística? Eu acho que é adequado a gente fazer primeiro uma distinção muito rápida, né, entre o que seria língua e linguagem. Esta divisão entre língua e linguagem, ela é na realidade muito mais metodológica para estudos da língua. Mas alguns autores eles vão dizer que não é possível fazer uma distinção. Mesmo que se faça um recorte, né, então se opte por estudar a língua ou estudar a linguagem, em determinado momento elas vão se juntar e vai ser impossível fazer essa separação, porque uma depende, em determinado momento, ela vai depender da outra. Claro que, como nós vamos ver, os estudos linguísticos, as abordagens linguísticas, elas vão ter de fazer um recorte. Há o reconhecimento, por parte dos teóricos, de que existe o aspecto social, que seria mais relacionado à linguagem, mas por uma questão de metodologia e de formatação de uma determinada teoria, eles acabam optando, então, por fazer essa distinção. Então, vejam, a linguística, ela é o estudo científico da língua e das línguas, de modo geral, e da linguagem. Por que eu coloco as duas? Justamente por essa questão, que eu também considero que, em determinado momento, elas não conseguem mais se separar. A língua, ela pode ser entendida como sistema, né? Sistema por conta dos estudos de Saussure, né, que foi o precursor da linguística moderna. Então, é esse sistema que nós usamos para pôr em prática o que a gente pode chamar de linguagem. Então, uma estrutura que sem ela, talvez, nós não conseguíssemos nos comunicar. E a linguagem, ela seria, então, qualquer forma de comunicação. A partir de uma determinada estrutura, eu tenho, então, a manifestação da linguagem. Quando eu falo com os meus alunos, eu sempre coloco assim, né? Então, acho que isso fica talvez mais claro para eles quando eu vou trabalhar linguagem verbal e não verbal, né? Então, eles entendem como língua e linguagem o que eles falam e escrevem só. Outras formas de manifestação de linguagem, eles vão ter a consciência quando a gente começa a conversar e a explorar essa questão. Então, a música, o teatro, a dança, uma pintura, uma imagem, uma gravura, ela é uma forma de manifestação de linguagem. Quando a gente fala isso para ele, ele acaba ficando assim,
um tanto confuso, né, porque ele acredita, e essa outra questão também vai ser bastante determinante quando você passa para a noção de texto com ele, porque ele entende como texto também uma estrutura maior, mais elaborada, ele não vê como texto, por exemplo, uma imagem, uma gravura, um gesto, ele acaba relacionando língua com a própria estrutura, e isso, claro, tem a ver com a própria tradição do ensino que está, de línguas, né, que está atrelada a essas concepções que agora a gente vai discutir um pouquinho mais. Então, como eu já falei, eu acredito que é impossível falar de língua e linguagem estabelecendo, assim, distinções bastante precisas, exceto, claro, se eu for fazer um recorte, ou se eu vou fazer uma pesquisa, então, do ponto de vista teórico, é mais fácil. Mas pensar na linguagem como elemento que eu tenho que trabalhar em sala de aula com o meu aluno, aí já fica mais complicado de fazer essas divisões. Bom, falando um pouquinho mais sobre a ciência linguística, ela foi denominada assim a partir do século XX, a gente pode considerar que a linguística ainda é uma adolescente, né, é uma das ciências mais novas. Em 1916, foi publicado o curso de Linguística Geral, né? Na verdade, não foi uma publicação de Saussure, de Ferdinand Saussure. Vocês vão ver lá no livro didático que tem todas essas questões que eu estou comentando com vocês, elas estão lá no livro didático da disciplina. O curso de Linguística Geral, ele foi publicado por alunos de Saussure, tá? Então, talvez alguém possa questionar, então, a veracidade dos fatos. Então, foram as anotações que os alunos de Saussure fizeram durante o curso, que foram publicadas posteriormente. O curso de Linguística Geral, ele é um marco, né, da consolidação da linguística como ciência. Porque até então, a linguagem, ela era estudada, mas não com esse caráter científico. Nós tínhamos os estudos dos gramáticos, dos filólogos, que se importavam muito mais com a questão da história das línguas, né, de fazer esse resgate das línguas, mas essa postura científica, ela vem mesmo, então, com o Saussure, com o curso de Linguística Geral e com a abordagem estruturalista da língua. Já vou aproveitar e falar um pouquinho mais, então, o que seria, então, o estruturalismo. O estruturalismo, ele, como marco, ele precisa, então, como marco científico, ele precisa fazer uma separação, né? Nós sabemos que a língua, ela existe porque nós, usuários da língua, fazemos uso dela. Se nós não fizéssemos uso dela por meio da linguagem, de que adiantaria ter a língua, né? Então, as línguas, elas existem para, de certa forma, nos servir, e a partir do momento em que nós vamos fazendo uso da linguagem, ela também vai se modificando. Essas questões, elas foram colocadas à parte por Saussure. Então, ele coloca, então, algumas questões que são básicas. Primeiro, é a questão da metodologia, né? De que a língua, ela tem a sua questão social e a sua questão estrutural. Então, o que importa para Saussure é a estrutura, e ele faz, então, a divisão entre língua e fala. O que importa para Saussure é a língua, não a fala. Então, vocês vão verificar lá no livro didático que tem uma separação, né? Um quadrinho que é posto lá, que o estruturalismo, ele considera a língua como um elemento social, ela é essencial para nós, seres humanos, ela pode ser registrada passivamente, então ela não se movimenta por ela mesma, né? Ela é psíquica, e ela é a soma de marcas em cada cérebro, e é um modelo coletivo. Tá? Então, do ponto de vista coletivo, é que a gente pode pensar nesse social, e não nesse trabalho, nessa modificação que a linguagem vai sofrendo. A fala, ela é individual e é acessório, mais ou menos acidental, né? É um ato de vontade e de inteligência, ela é psicofísica, e é a soma do que as pessoas dizem e não é coletiva. Então, a fala para Saussure, ela seria individual. E para ele importa, então, essa questão da coletividade da língua, mas em termos estruturais. O que é que quais as escolhas que nós fazemos, né, a partir de menores elementos da língua, que são possíveis dentro desse sistema, e que possibilita, então, que a gente
se comunique, coloque a língua em prática. Esse era mais ou menos a perspectiva de Saussure. Outra questão que eu acho que é importante é a gente pensar numa outra questão que é bastante importante para Saussure, que é a questão do signo linguístico. Tá? E aí a gente entra em dois outros aspectos que são importantes. É a ideia do significante e do significado. Então, nós temos menores partículas da língua, que são chamados morfemas, né, com significado, e esses morfemas, eles juntos vão formar, digamos, os significantes, melhor dizendo, e aí nessa combinação eles vão formar um significado. Durante a graduação, durante a minha formação, eu ouvi muito falar que Saussure ele não considerava o aspecto social da língua, né, por ele fazer essa abordagem mais estrutural, e que isso acabou gerando grande prejuízo para os estudos linguísticos. Então, foram algumas coisas que eu ouvi, e que quando você estuda um pouquinho mais a questão do estruturalismo, você acaba percebendo que não é esse, o fato em si. Além da necessidade, a perspectiva que ele adota que é diferente. E depois que nós vamos observando os outros desencadeamentos que o próprio estruturalismo ele vai proporcionando que aconteçam, a gente vai vendo que outros aspectos da linguagem vêm sendo contemplados, como a questão do social, da língua, das mudanças que ela sofre, a partir, então, desta questão mesmo social. Hoje, o que a gente pode ter certeza? Que a linguística ela não é uma ciência homogênea. Ela é, digamos assim, ela foge àquela questão da lógica, né, como faz parte da questão das ciências humanas, ela se preocupa, então, com o humano, e como tal, ela precisa de outras disciplinas que trabalhem junto com ela, né, entre elas a sociologia, a psicologia, a filosofia, e outras áreas do conhecimento que são necessárias para que a gente possa, então, desenvolver os estudos sobre a linguística. Ela não se importa com a exatidão dos fatos, mas em explicar como é que os fatos de linguagem eles vão acontecer e eles vão interferir na constituição da sociedade. Isso talvez fique muito claro quando vocês forem trabalhar a questão dos discursos, né? Texto e discurso, por exemplo. A relação, né, que está atrelada entre essas duas questões. O texto e o discurso. Então, o texto, ele de certa forma, estrutura, mas ele veicula algum discurso, ele veicula uma ideia, uma posição, um ponto de vista. E este ponto de vista é que vai atuando para a constituição dos sujeitos. Talvez um exemplo mais prático seria as questões dos papéis sociais. Então, por que do feminismo? Por que do machismo? Por que de uma sociedade machista? Ou por que de uma sociedade agora mais voltada para as questões femininas? Então, durante muitos anos, os discursos eles foram machistas. E essa questão, esses textos, esses discursos, as imagens, os gestos que se constituem fatores de linguagem, eles vão criando pilares, né, que acabam sustentando a sociedade. Então, se os textos, se a linguagem, ela cria padrões de comportamento, ela também modifica padrões de comportamento. E é nessa perspectiva que a gente tenta trabalhar o texto e tenta trabalhar os discursos e os gêneros textuais, que é uma proposta, então, de todos os documentos oficiais, tanto do Estado do Paraná, as diretrizes curriculares estaduais, quanto dos PCNs, os parâmetros curriculares nacionais. Bem, seguindo, então, a ordem lá, mais ou menos, que está no livro didático da disciplina, e é a partir dessa ordem que as atividades foram propostas para vocês, entramos, então, na questão das funções da linguagem, de Jacobson. Vocês verificaram lá, eu não vou entrar muito no mérito das questões da linguagem, das funções especificamente, porque eu acho que não há dificuldade em vocês entenderem, né? Jacobson, ele é
a abordagem que ele adota é muito mais funcionalista, que a gente vai chegar lá para tratar um pouquinho mais disso. Então, ela está voltada para o uso real da linguagem. Então, as funções poéticas, emotiva, referencial, eu acho que elas são muito fáceis de entender, e o livro também proporcionou isso, né? O livro didático proporciona isso, essa observação. Então, acho que não há com que a gente se preocupar nesse sentido. Eu queria falar para vocês um pouquinho sobre a questão da dupla articulação. E a dupla articulação, depois, quando a gente for trabalhar com a questão da fonética, talvez ela fique um pouquinho mais clara daí, de vocês visualizarem essa questão. A dupla articulação, ela diz respeito a duas áreas, né, da gramática, é a morfologia e a fonologia. A primeira articulação é a morfologia, ela está relacionada, a morfologia, na verdade, ela é a área da gramática que se preocupa com a formação das palavras. Então, as menores unidades com significado na língua, elas são chamadas de morfemas. E os morfemas, eles vão se juntando e dando origem às palavras. Então, por exemplo, quando eu tenho pedra, eu tenho uma raiz, uma base, né, são morfemas de raiz, radical, que a gente chama. Esse radical, ele pode receber sufixos e prefixos, e aí ele vai dando origem a outras palavras. Então, quando eu digo apedrejado, eu tenho uma raiz, que é pedra, né, um prefixo que é a, e jado, apedrejado, que é um sufixo. Então, esses morfemas, né, um morfema de base e os morfemas que a gente chama de morfemas derivacionais, eles são o motivo, né, de estudo da morfologia. Então, o que é possível dentro da língua? Quais são os morfemas derivacionais que podem ser acoplados a uma determinada raiz e se isso é possível? Então, vocês vão verificar que há uma série de combinações possíveis, mas outras não. Eu ainda conversava com os meus alunos sobre isso hoje, e nós estamos trabalhando a questão do grau do substantivo, com o 6º ano, e conversávamos sobre o que é possível. E é engraçado como eles gostam de inventar, né? Então, e nos textos isso é muito comum, no 6º ano, 7º ano, eles colocam palavras lá, e aí você marca lá, né, que aquela palavra, ele precisa rever aquela palavra, o uso daquela palavra. Dentro da morfologia, aquela palavra, ela existe, porque existe uma raiz que possibilita, e um sufixo que também possibilita, mas que se convencionalizou socialmente, que aquela palavra não vai ser usada. Existe uma outra que ficou, digamos assim, mais ou menos como um acordo implícito, né, de que nós fazemos essa escolha e não esta escolha linguística. Então, a morfologia, ela vai se preocupar com essas combinações. E a fonologia, por outro lado, ela se preocupa em estudar os fonemas, que seriam os sons da fala. Eles não são dotados de significado, e a relação entre eles, da mesma forma que acontece com os morfemas, é que vai estabelecer significados. Nesse sentido, a morfologia e a fonética, elas vão exercer algumas influências, né, na questão da escrita do aluno, porque às vezes ele ouve, né, mas ele não consegue reproduzir aquele fonema graficamente, né. Outra questão para se falar e relacionada a essa dupla articulação é a questão da economia linguística. Bom, a articulação da fala humana, da linguagem humana, ela permite inúmeras combinações, mas, de certa forma, ela é também limitada. Então, para se fazer o masculino e o feminino, eu sei quais são os morfemas que eu preciso usar. Então, a marca do masculino, então, menino, eu sei que o O é o indicativo do masculino. E eu sei que o morfema A, ele vai ser um indicativo do menino. Agora, imagine se nós tivéssemos, então, outras formas de se fazer o masculino e o feminino, além do acréscimo desses morfemas. Ou, então,
no caso de cavalo e égua, né, nós sabemos que existe uma opção para fazer o feminino de cavalo, que seria a égua. Imagine se nós tivéssemos muito mais opções, as dificuldades que nós teríamos fisiológicas mesmo, né, de fazer de armazenar tantas informações, e a incapacidade até mesmo de armazenar isso, teoricamente falando, né, então quantos dicionários, quantas gramáticas nós teríamos de ter para conseguir dar conta de armazenar tantas coisas, e mesmo assim, pensando nas possibilidades que a língua nos oferece, nós acabamos no nosso dia a dia usando esse arsenal de forma bastante limitada, né? Nós não temos, assim, digamos que a gente use uma pequena parcela, né, daquilo que a língua pode nos oferecer. Bom, em relação às abordagens linguísticas, né, eu já falei um pouquinho do estruturalismo, e o estruturalismo, ele possibilita, então, o surgimento de outras disciplinas dentro da linguística que vão tentar dar conta daquilo que o estruturalismo não se propôs a fazer, embora reconheça, não se propõe a fazer. Então, nós temos, depois do estruturalismo, o gerativismo, que surge com Chomsky, e ele tem muito a ver com o estudo das relações do cérebro com a linguagem. Então, para Chomsky e a teoria gerativista, a linguagem ela é inata. É uma capacidade com a qual nós já nascemos. É uma gramática que a gente vai chamar de gramática universal. Todo ser humano nasce com essa gramática. E o que vai fazer essa gramática florescer é o contato que a gente tem com outras pessoas que fazem uso da mesma língua. Então, na concepção de Chomsky, do gerativismo, da mesma forma que o estruturalismo, o aspecto social da linguagem ele é colocado à parte, tá? Embora também seja reconhecido, não é o foco de investigação do gerativismo. Se nós tínhamos a relação significado-significante e o signo linguístico no estruturalismo, aqui no gerativismo nós temos a relação de competência e desempenho, né, que seria essa competência que todos nós nascemos com ela para colocar a linguagem em prática, e o desempenho seria a prática da própria linguagem. Vejam só que o que interessa para o gerativismo seria a competência, então, e não o desempenho. Eu vou falar bem brevemente sobre o gerativismo e já vou passar, então, para a questão da sociolinguística. Acho que a sociolinguística, ela tem um pouquinho mais a ver com a nossa realidade. Embora depois a gente vá verificar que a questão das abordagens teóricas dos estudos linguísticos, eles interferem na concepção das gramáticas e, por consequência, das concepções de ensino, que é o que a gente vai acabar utilizando em sala de aula também. Eu quero mostrar para vocês aqui. Primeiro, eu mandei um texto de apoio, que são as 3 correntes da linguística, e aquele texto é muito bom. Eu acho que lá dá para ter uma noção bem interessante sobre o estruturalismo, o gerativismo e o funcionalismo, que, digamos, são as teorias, né, as correntes teóricas mais significativas dentro dos movimentos da linguística. Este livro aqui, deixa eu ver se consigo mostrar, tá? São as grandes teorias da linguística, da gramática comparada à pragmática, tá? Então, aqui, esse livro, ele traz toda todo um histórico, um levantamento das principais características de cada uma dessas correntes, né? De todo o desenvolvimento da gramática, desde os neogramáticos até a pragmática. Eu acho que hoje a gente já pode considerar a questão das teorias críticas, né, que vem aí trabalhar em conjunto com essas disciplinas, com a pragmática, com a sociolinguística, com a linguística aplicada, para, enfim, nos proporcionar novos caminhos numa sociedade que está se movimentando muito rápido, né, e que a escola e a própria ciência, ela acaba, né, ficando meio
preocupada, né, com essa questão toda. Então, quanto mais, né, estudos e mais desenvolvimento da própria linguística, ela vem, claro, somar para resolver as necessidades que a gente tem enfrentado nessa modernidade líquida, como se coloca atualmente. Bom, a sociolinguística, então, ela é a disciplina da linguística que vem romper com essa questão da separação entre a estrutura e o social. Digamos que a sociolinguística, como o próprio nome diz, ela vai ter como ponto de partida a questão social do uso da linguagem. Então, ela vai analisar a linguagem a partir do uso, a partir do ambiente, considerando todos os fatores culturais, sociais e históricos que estão envolvidos na manifestação da linguagem. Então, aqui a língua, ela é um fenômeno social, ela e como tal, ela está todo o tempo em processo de mudança e de alteração, ela é dinâmica, e aí, em virtude dessa dinamicidade, é que a gente começa a perceber como ela passa a ser diferente. E tentar entender essas diferenças não mais do ponto de vista do erro, como durante muito tempo se foi pensado, né? Então, quando a gente pensava em ensino de língua, ensino de gramática, a gente sempre pensava na noção do certo e o errado, né? E a sociolinguística, ela vem, então, para desconstruir essa questão do erro e perceber mais a linguagem a partir do próprio falante, e do que ele traz, da sua bagagem cultural, da sua bagagem histórica, de todas as questões que estão envolvidas aí. Eu acho que, assim, essa questão da noção de erro, que ela vem ser questionada, né, a partir dos estudos que se voltam muito mais para a sociedade e para os usuários da língua, ela possibilita repensar a questão do ensino também. Hoje não se trabalha mais com a noção de que o aluno errou, né? O que seria erro? Seria o que no gerativismo é agramatical. Então, o que não pode ser construído porque não tem um sentido coletivo. Então, hoje eu sempre tomo como ponto de partida, exemplificando, assim, acho que de modo bastante claro, pedir para o aluno ele construa uma frase que seja agramatical, ou seja, uma frase que ela contrarie a estrutura básica, né? Então, o menino jogou bola ontem. Qual seria uma construção para esta frase que não faça sentido na língua portuguesa? E assim, quando você pede para o aluno rapidamente, então, forme uma frase, ele rapidamente forma a frase, seguindo a própria gramática da língua. Quando você diz agora, forme uma frase errada, as tentativas que ele faz, elas são gramaticais. Porque se ele coloca lá, o menino joga bola, ele muda, joga a bola o menino. Normalmente eles fazem essa alteração. Elas fazem, na verdade, uma inversão sintática e não uma construção agramatical. Então, as construções agramaticais, que seria erro em linguagem, elas são difíceis de acontecer. Porque nós temos, claro, que nascemos e vamos aprender em contato com os pais, vamos aprendendo a desenvolver a linguagem, e a gente aprende de modo gramatical, de modo que somos entendidos. Então, quando o meu aluno fala bicicleta, ou ele escreve bicicleta, telhado, na verdade ele não está cometendo um erro. Ele está cometendo um desvio de acordo com a norma padrão, norma culta. Essa questão da norma padrão, da norma culta, é para um outro momento. Eu só estou fazendo uma consideração aqui para a gente pensar na importância da sociolinguística, e uma das atividades, ela propunha isso para vocês, essa discussão da noção de erro, né, do ensino de língua, do ensino da linguagem na sala de aula, e essa questão, essa discussão a respeito da noção de erro, que quando nós... A primeira coisa, quando pensamos em erro em linguagem, é essa questão dessas trocas, dessas inversões. Então, como é que eu posso dizer para o meu aluno lá do interior, que fala a bicicleta, que nós voltemos de bicicleta, né, que ele está errado? Se a comunidade que ele pertence, todo mundo fala assim, né, todas as pessoas com as quais ele convive falam
dessa forma e eles conseguem se entender. Então, isso seria erro? Não, em linguagem isso não pode ser considerado erro. Isso é uma questão de desvio da norma padrão. Então, qual seria a função da escola? A função da escola é propiciar ao aluno, e isso está nos documentos oficiais, o acesso à norma padrão, né, o acesso à linguagem culta, que é o que ele vai necessitar em algum momento da vida dele, mas não desconsiderar a questão da sua carga, da sua origem. E isso, uma visão distorcida dessa questão, né, avaliando como erro, isso acaba gerando a questão do preconceito linguístico, né, ou falar errado. Ele fala errado. Claro que existe a questão da adequação. O que eu preciso explicar para o meu aluno e fazer com que ele entenda é que, em determinados momentos, a variedade linguística que ele traz da comunidade de fala dele não vai ser adequada para a situação. E, claro, nós somos julgados por aquilo que somos, e o que falamos, e a forma como falamos, como nos vestimos, enfim. O que a gente tem de explicar para esse aluno é que ele tem que ter a consciência de que existem variedades linguísticas e que ele precisa se apropriar de alguma delas de acordo com as necessidades. E se ele, em determinada situação que exige a norma culta, ele opte por usar a sua variedade linguística, a variedade linguística da sua comunidade de fala, não tem problema nenhum, desde que ele seja consciente disso. Eu acho que o grande papel da escola é este, é fazer com que o aluno tenha acesso à linguagem, mas que que ela atue como elemento de construção de autonomia desse aluno, né, das escolhas que ele vai fazer, falando no âmbito linguístico, né, das escolhas que ele vai fazer, dos momentos em que ele vai atuar. Existe uma fala da professora Ingrid Doricott, que é uma das grandes estudiosas da linguística do texto, que eu tive a oportunidade de ter contato com muita literatura dela, por conta da minha área mesmo de pesquisa. Ela diz que a linguagem, ela precisa ser como uma roupa, ela precisa se adequar à situação. E assim, essa metáfora ela é usada por muitos outros estudiosos também. Então, eu não posso ir à igreja usando o biquíni, por exemplo. Da mesma forma que eu não vou à praia usando salto alto e vestido de seda. E aí, quando eu falo isso com os alunos, mas se o casamento for na praia, não interessa, né? Mesmo na praia, nós não vamos, no casamento da praia, nós não vamos usar um salto alto, nós vamos adequar a nossa roupa à situação. E a linguagem, ela acontece da mesma forma, é preciso que haja uma adequação. E o nosso aluno, ele precisa estar consciente dessa adequação em fazê-la ou não fazê-la, mas é preciso que ele tenha essa consciência para ter essa autonomia de escolha também. Outra questão que eu gostaria de falar para vocês da sociolinguística é a questão da variação e da mudança, né? Então, a variação, ela vai acontecer no nível sincrônico. Ou seja, a sincronia, quando a gente pensa, é fazer um recorte. Então, como é que as mudanças, as variações, elas aconteceram em determinado período? Então, de 1970 ao ano 2000. Tá? Então, vamos estudar sincronicamente esse período para perceber como ocorreram as mudanças. Outra questão é a questão da mudança efetiva. Então, a mudança ela ocorre muito mais no nível diacrônico, ou seja, histórico, da evolução histórica. Então, hoje, se pensarmos a origem da língua portuguesa, de onde ela veio, então começa lá com o indo-europeu, e aí vamos para o latim, e depois do latim vem outras transformações, né, do romance, do galego-português, e outras variações que vão acontecendo, até chegarmos no português. E se pensarmos que o português que nós usamos aqui no Brasil é o português brasileiro, que sofreu influência de outras línguas, né? Eu tenho aqui uma pergunta. Como base a forma culta e a forma padrão? Eu vou interromper um pouquinho para responder essa pergunta que eu acho que é interessante. A Rita está perguntando. Rita, olha lá, a forma culta,
É isso que a gente tem trabalhado com os nossos alunos e é o que os materiais teóricos eles dizem. Então, talvez para ficar mais claro, um exemplo. A questão da norma culta, ela uma relação bem simplista, está relacionada bem à fala, tá? Digamos assim, que seria o que se convencionalizou do que é adequado para a fala. Então, estaria relacionado a um determinado grupo social, que tem uma classe, um poder aquisitivo um pouco maior, tem um nível de escolaridade maior, né, curso superior, vamos pensar assim. Então, seria a fala que é modelo, né, para essa comunidade, para as demais comunidades de fala. E a norma padrão, ela está relacionada às próprias regras da gramática, tá? Então, as regras que eu preciso seguir para escrever. É tão pontual, assim, essa determinação, se a gente for parar para pensar que a fala é uma modalidade e a escrita é outra, em determinados momentos elas se aproximam bastante, em determinados momentos elas se distanciam, eu vou falar, então, que a norma culta e a norma padrão, elas se aproximam por uma determinada característica comum, que seria desse grupo, né, que é a modalidade, né, vamos colocar assim, praticada por um determinado grupo social e que se torna modelo a ser seguido pelos demais grupos sociais. Deixa eu pensar aqui num exemplo que eu tenho usado. Outra coisa, eu sempre digo assim que a norma padrão, ela precisa ser extremamente respeitada na escrita, tá? Então, são aquelas regras que eu preciso usar para escrever adequadamente. E a norma culta seria, então, essa questão mesmo dos grupos de fala, que é praticada por um determinado grupo, então seria a modalidade de prestígio da língua, tá? É aquele modelo a ser, mas ela é mais uma variedade linguística, pensando que nós temos a variedade rural, a variedade da periferia, e aí outras variedades linguísticas, ela não é a mais importante, vamos pensar assim, do ponto de vista do ensino. Ela é mais uma variedade linguística, e é assim que ela precisa ser colocada em sala de aula, tá? A variedade culta da língua, tá? Bom, espero ter... É isso, mais ou menos isso. A padrão seria mais a forma escrita, e a culta seria... Na verdade, seria uma das formas de variedade, a culta, porque nós não podemos considerar que a fala é só a variedade culta. Nós temos outras variedades linguísticas, né, como eu falei, a rural, a da periferia, enfim, outras variedades linguísticas, mas que a norma culta seria, assim, a variedade culta seria de prestígio, o modelo a ser seguido. Aquela que é falada, né, que é usada nos telejornais, na televisão, né, que acaba sendo o modelo, né, para ser seguido, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, acho que já falei. Agora, a linguística textual. A linguística textual é mais a minha área de estudo, então eu me dediquei na graduação e depois no mestrado a trabalhar com a questão mesmo do texto, tá? O texto, trabalhar com a linguística textual, ela tem... a gente tem que ter claro, pelo menos, a noção de texto. Então, a noção de texto que se propõe dentro da linguística textual e é a proposta também pelos documentos que orientam os estudos, o ensino de língua portuguesa, é que o texto, ele é independente da extensão ou do modelo que ele venha a ser. Ele é um todo, né, em que convergem elementos cognitivos, ou seja, a tua capacidade de organizar e de perceber aquilo como um texto, os elementos linguísticos, que pode ser uma única palavra, ou uma série de palavras que façam sentido, e os sociais, né, o que aquilo se faz para nós em determinado momento, quem diz, para quem diz, como diz, né, todo o evento que se configura a partir do texto. Conversando um pouquinho com os alunos, acho que fica fácil assim para eles entenderem
que o texto, ele pode ser uma palavra desde que ela faça sentido. Então, em determinado momento, se eu pronuncio a palavra socorro, e aquele socorro, ele faz sentido naquele determinado momento, o socorro, uma única palavra, ela é um texto. Né? Da mesma forma que um aglomerado de palavras, né, que não faz sentido nenhum, ela não vai poder ser considerada um texto. Então, acho que o primeiro passo, né, para que a gente entenda o texto é um todo com sentido, tá? E aí, existem alguns elementos que compõem o texto, que são os elementos de textualidade. O livro não traz esses elementos, todos os elementos de textualidade. Eu vi lá que quando a gente vai trabalhar um pouquinho com a noção de linguística textual, ele vai trazer a questão da coesão e coerência, e os elementos por meio do qual a coesão se realiza. Então, o que a gente chama de referenciação. O livro didático traz isso. A Costa Val é uma autora que trata dessa questão da textualidade, mas também tem esse livrinho aqui, ó, que eu aconselho vocês. Em relação aos títulos dos livros, eu coloquei algumas referências para vocês quando eu organizei o material, eu coloquei para ser disponibilizado para vocês. Mas eu não sei se vocês estão tendo acesso às referências que eu passei. Que eu acho que o material que a disciplina, ela permite que a gente trabalhe, ele ainda é pouco. Então, eu trouxe aqui alguns exemplares que eu usei e uso muito. Caso vocês não tenham, e claro que eu sei que é difícil daqui visualizar, né, os livros, eu me coloco à disposição. Passem um e-mail para mim, que daí eu vou respondendo, colocando essas referências. Porque esse texto aqui da Irandé Antunes, Análise de Textos, Fundamentos e Práticas, ela vai trazer de modo muito claro e muito objetivo a noção, né, o conceito, é uma palavra que eu não gosto muito, mas enfim, a concepção de texto que a linguística textual trabalha e que é a concepção de texto que os documentos oficiais, que os livros didáticos que estão na escola, eles nos apresentam, e a questão da textualidade também. E além disso, traz modelos, traz textos, esse livro traz também todos os elementos, todas as formas, né, que a coesão pode... eu já respondo a questão aqui. A questão da forma como o texto ele vai se organizando, né, por meio da coesão. Então, as formas referenciais, por meio da qual a coesão acontece, e, por consequência, a coerência textual. Então, são 8 as propriedades de textualidade. Então, algumas são relacionadas ao próprio texto e outras ao contexto, né? Então, o que a gente chama é que algumas são pertencentes ao cotexto, né, que seria o próprio texto, e outras são relacionadas ao contexto. Gabriela, eu sou a professora formadora da disciplina, tá? Então, a gente não tem muito contato. Não precisa pedir desculpas, tá? Que bom que você está aqui comigo agora, conosco, né? Além da Antunes, tem a Koch, o Marcuski, que tem livros bastante interessantes nesta área aí, que vocês vão poder, eu acho que se aprofundar bem. Eu acho que é importante para nós sempre irmos construindo uma pequena biblioteca em casa, porque é bom ter essa referência em casa, né, para consulta, para pesquisas, e o dia a dia da sala de aula, ele nos exige o estudo constante. Então, é bom sempre ter essa pequena biblioteca para poder consultar coisas assim que são bem mais importantes. E daqui a pouco está chegando aí o TCC, aí você já tem um material aí de base para conseguir estabelecer um rumo de pesquisa, né, um trabalho todo a ser desenvolvido. Bom, no que se refere à questão da linguística e o ensino, eu penso que tem, né, e ainda tem muito a contribuir para a questão do ensino de língua na atualidade. Acho que as novas teorias que têm sido investidas, e não só as novas, mas as antigas também, elas contribuem, porque ainda a gente observa resquícios, né, dessas teorias em sala de aula,
elas contribuem para que a gente tome posições, né? Que a gente também pense nas concepções de linguagem que nós vamos trabalhar. E essas concepções de linguagem, elas vão estar atreladas ao modo como a gente vai perceber a língua e perceber a linguagem. Então, vejam, se a gente trabalha muito mais voltado para a gramática, claro que a gente tem uma concepção de linguagem muito mais tradicional. Se nós trabalhamos mais voltados para o estudo, pensando no uso real da linguagem, a nossa perspectiva é muito mais funcional, né? Então, nós vamos do formalismo, né, estrutural, que tem o seu valor, para o funcionalismo, né, que é uma outra abordagem e que ela tem exigido muito mais, digamos assim, na atualidade, muito mais empenho de nós professores, né, para trabalhar. Eu trabalhei com a graduação presencial e eu sempre colocava essa questão, né, qual seria, então, a melhor forma de se trabalhar em sala de aula, do ponto de vista formal ou do ponto de vista funcional, porque, queira ou não, o formalismo também é bastante difícil, a gramática também é bastante difícil, né, nela existem respostas que a gente não consegue dar ao nosso aluno, né, e a gente e as respostas que eu sempre ouvia dos alunos era que, do ponto de vista formal é muito mais fácil. Por quê? Porque é aquilo e pronto, não dá margem para o questionamento, né, vamos nos ater a determinada regra, a determinada norma, e a gente sabe que hoje é difícil pensar só nessa questão da regra, só na questão da norma, porque já se conhece inúmeros fatores que vão influenciar a alteração dessa regra, talvez, que seria essa exceção. Então, do formalismo ao funcionalismo, a gente não conseguiu ainda abandonar todo o funcionalismo. E essa é uma questão, que eu digo assim, isso é bastante pessoal, né? Até que ponto, então, a gente consegue, isso eu vou compartilhar com vocês agora, como professora da rede, né, trabalhando com o ensino fundamental, e como professora também da graduação, que eu trabalhei presencialmente formando alunos, né, então tinha esse contato mais direto, e agora com vocês novamente, né, que já é uma outra turma, do ponto de vista do ensino, em alguns momentos é difícil para a gente trabalhar sempre focado no texto, né? O texto claro que ele vai ser sempre o ponto de partida, mas existem alguns recortes que são necessários. Então, quando eu vou trabalhar a questão morfológica e sintática, muitas vezes eu preciso fazer um recorte, e aí trabalhar essas questões um pouco mais formais da língua, e depois voltar para a questão mais funcional, né, do uso, então, para que serve, então, eu vou trabalhar a morfologia, como eu já citei no começo, então, vou trabalhar o grau do substantivo, que é formal, é estrutural, então, como é que as partezinhas, elas vão se juntando para formar um todo com significado, e quando é que eu uso? Quais são as situações em que eu posso usar e como é que isso vai atuar dentro do meu texto, o que ele vai representar, né? Qual é o gênero textual que isso possibilita, então a questão da variedade linguística também, então qual é o gênero textual que possibilita uma variedade mais livre, então, sem uma preocupação muito grande com a norma padrão. Então, são gêneros voltados para o adolescente, né? Claro que ele vai seguir a estrutura da língua, mas em determinados momentos eu vou usar lá um tô, né, ao invés de um estou. Até que ponto a linguagem hoje das tecnologias, né, que a gente usa nas redes sociais, elas vão interferir nesse processo de formação de palavras que o meu aluno hoje
tem acesso. Então, principalmente, talvez muitos de vocês já estejam em contato com a sala de aula, eu acho que a gente compartilha talvez algumas dessas questões, até que ponto isso interfere no aprendizado do meu aluno, e até que ponto ele reproduz isso na sua fala, na sua escrita. Será que eu não tenho, às vezes, que fazer um recorte e voltar para o formalismo, né, para que ele possa entender a estrutura desde a sua origem? Talvez seja como, sei lá, aprender a dirigir, você vai nas partes, né, entendendo o funcionamento de cada parte para depois ir para o todo, e aí ver que tudo aquilo tem que funcionar junto para que um todo maior funcione. Então, não sei lá se essa analogia, ela realmente faz sentido para vocês, mas para mim, acho que faz um pouco, né, porque se você começa a entender a língua a partir das suas pequenas partes, você consegue entender por que aquilo acontece. Às vezes a gente quer, enfiar a goela abaixo do nosso aluno, aquele conteúdo gramatical, mas ele não sabe nem para que ele está aprendendo, né? Por que eu tenho que aprender isso? E acho que, assim, esse é um grande drama que os professores vivem, né? Por que eu tenho que aprender isso? Onde é que eu vou usar isso? Né? E eu acho que mostrando para eles essa questão de como que as coisas vão acontecendo, do seu início até um todo maior, eu acho que talvez fique um pouquinho mais fácil para eles compreenderem. Vocês devem ter percebido lá, no livro didático também tem alguns tipos de gramática, né? Então tem a gramática tradicional, que é aquela que a gente já está acostumado, que a gente acha que quando vai entrar no curso de letras, né, é esse tipo de gramática que eu vou ter, agora eu vou decorar todas as regras, agora eu vou saber tudo, né, o que eu não sabia até agora, e pronto, né, agora eu vou ser a especialista em gramática. E, na verdade, não é bem essa o objetivo do curso de letras, né, não é formar um gramatiqueiro, é formar alguém que tenha, claro, conhecimento da gramática, mas que saiba trabalhar a gramática em função do uso da linguagem. A gramática tradicional, ela é historicamente reconhecida, né, trabalho árduo de muitos gramáticos, e esse livro aqui, olha, Português ou Brasileiro, um convite à pesquisa, o Marcos Banho, ele vai trazer um pouquinho da discussão sobre a questão da gramática, tá? É outra referência que, se vocês quiserem, eu passo para vocês. Ele vai falar que a gramática tradicional, ela surge como um modelo, e claro, que essa concepção, ela se refletiu na escola durante um bom tempo, porque a gente sempre pensava que aprender gramática era aprender a falar e escrever bem. Então, quem sabe gramática, sabe escrever e falar bem. E só quem escreve bem e fala bem é que conhece a gramática. E a gente sabe que as coisas não funcionam assim. Então, a gramática, segundo o Banho, ela surge a partir dos gregos, dos estudos gregos, para estabelecer um padrão para a escrita literária. Tá? Então, tanto que a gente observa hoje nas gramáticas, em muitas gramáticas, inclusive aquelas mais antigas e tradicionais, que os exemplos que são colocados lá de uso da língua, elas são retiradas de textos literários. Então, tem lá um Machado de Assis, né, tem José de Alencar, outros autores renomados da literatura brasileira, que são modelo para exemplificar o bom uso da gramática. Então, segundo o Banho, foi simplesmente para não deturpar aquela escrita daqueles textos literários. Então, se registrou, né, o modo como se escrevia, e aí ela seria modelo para os outros escritores que quisessem produzir outros textos literários. Então, para não se perder a qualidade estética, vamos assim, da escrita, né, a qualidade dos textos literários por meio de uma linguagem menos, digamos assim, mais corrompida, né, que esse conceito, na verdade, não existe, né, não existe, a linguagem, ela não é corrompida, ela vai mudando de acordo com as nossas necessidades. Aí temos tem que lembrar sempre que a gramática tradicional, ela é pautada na lógica,
tá? E não vamos, eu acho que assim, a gente não pode pensar que a linguagem, ela não é, de certa forma, lógica, porque ela também segue, né, algumas determinadas regras para ser gramatical. Não que as regras gramaticais, elas não vão poder ser rompidas, mas uma alteração ou outra, não na gramática, mas na variedade, ela vai fatalmente acontecer pelo próprio uso da linguagem. Então, depois, então, da questão da gramática, vem a gramática histórico-comparativa. Ela surgiu na Alemanha, e o objetivo era mesmo estudar as línguas e fazer a comparação entre elas. Então, uma coisa, assim, bem mais simples. Depois vem a gramática gerativista, e a gramática gerativista, ela tem como base a gramática universal, o conceito, a noção de que nós já nascemos, né, a capacidade da linguagem é algo inato para nós, e depois, daí vem, antes da gerativista tem a gramática estrutural, que é pautada, claro, nos estudos do estruturalismo, e depois a gramática funcional. Diferente do formalismo, que traz a gramática estrutural e a gramática gerativista, a gramática funcional, ela é pautada no funcionalismo, ou seja, no uso real da língua, na dinamicidade das línguas, a linguagem, a língua como um elemento basicamente social, né? Ela procura descrever a língua, mas também explicar os fenômenos linguísticos. Aqui, olha, tem outro livro do Travaglia, é um livro mais antiguinho, mas se chama Gramática e Interação, uma proposta para o ensino de gramática. Aqui, neste livro, Travaglia discute questões de concepções de gramática e concepções de ensino. E aí ele vai colocar ali, né, quais são as concepções, então, esse tipo de gramática, ele condiz com qual tipo de ensino, e aí vocês vão se identificar. Eu coloquei lá uma atividade que trata mais ou menos disso, né? Claro que eu não vou pedir para vocês, eu acho que eu nem coloquei lá como apoio o texto do Travaglia, mas o texto do Travaglia é um livro fácil de encontrar, talvez nos polos, que vocês tenham acesso a esse material. Que vocês, a atividade que eu coloquei lá, se não me engano, é a atividade atividade 4, da unidade 4, era que vocês deveriam fazer, verificar, né, qual seria o melhor tipo de gramática e justificar essa escolha a partir do que o livro didático traz. Não se preocupem, façam mesmo com base no que o livro didático traz, né? Então, ele traz lá a gramática tradicional, a gramática histórico-comparativa, a estrutural, a gerativista e a funcional. Qual desses tipos de gramática vocês, né, acham que ela mais se enquadra ao ensino? Qual seria a opção de vocês? E para explicar com base mesmo na teoria que está ali no livro didático, tá? Não se preocupem quanto a isso. A última unidade era a fonética, mas a fonética eu tentei não, né? Na verdade, tem lá a videoaula disponível para vocês, e lá eu tentei, agora sim, né? Gravei a videoaula, mas eu tentei explicar um pouquinho mais sobre fonética e fonologia para vocês. Só que naquele vídeo eu esqueci de passar uma informação para vocês, que vocês podem acessar um site, e esse site também, se vocês quiserem, é só me pedir que depois eu coloco lá disponível na plataforma. É o www.fonologia.org. É um site da professora e pesquisadora Thaís Cristófaro Silva. Ela se dedica a essa área de estudo, e lá tem um linkzinho que vocês entram para ouvir os sons. Claro que eu não consegui reproduzir os sons, na verdade, os fonemas relativos às letras, porque é mais complicado, né, de se fazer digamos, esse trabalho aí de pronúncia. Lá vocês vão conseguir ouvir a pronúncia dos fonemas. Então, e lá tem uma série de informações a mais sobre fonética também. A questão que eu coloco também, que eu acho que eu não falei lá, é sobre as atividades de transcrição. Usem a tabelinha para fazer a transcrição fonética e usem sempre pensando no som
que da região de vocês. Então, assim, tem lá um R mais puxado, um R mais vibrado, né? Tentem fazer essa transcrição fonética com base naquela tabela, e aí lá vai ter, né, um R mais puxado, um R mais vibrado, enfim, com o som lá da Thaís Cristófaro, vai ajudar vocês, e é também um pouco mais a título de curiosidade, para ampliar um pouquinho mais o conhecimento de vocês sobre esta área. Por que eu escolhi fonética? Eu coloquei lá na videoaula, mas eu acho que ela, assim, é bem importante para a gente pensar no ensino da escrita para os nossos alunos, né? Acho que é importante a gente trabalhar com eles essa distinção entre o som e a representação gráfica. Hoje a gente observa que muitos desvios de ortografia, inclusive no ensino médio. E talvez esse trabalho mais voltado para a fonética, que ficou assim um pouco abandonado, eu acho, né? E queira ou não, existe um pouco de preconceito, até na própria academia, em relação aos estudos voltados para a fonética. Não sei se é a impressão que eu tenho sobre isso, talvez outros professores não tenham, mas e que na minha prática isso é bastante importante, né? Então, a partir do momento que o aluno ele consegue perceber a distinção entre o som e a grafia daquele som, daquela letra, né, ele começa, então, a se policiar, principalmente nas séries iniciais do ensino fundamental 2, sexto e sétimos anos, para ir criando essa consciência no aluno, né, e assim, muitas explicações em relação a alguns distúrbios relacionados à área da linguagem, a gente também consegue observar a partir de um estudo mais fonético, fonológico, né, do estudo da linguagem. Então, muitos distúrbios e transtornos relacionados à linguagem, muitos têm a ver com a questão gráfica. E aí, como é que ele ouve? Então, será que o que ele está reproduzindo é realmente o que ele ouve? Ou o que ele ouve, ele não consegue realmente transpor em forma gráfica? Por quê? Então, e nós como professores também temos de ter essa consciência para poder fazer os encaminhamentos que são necessários, né? Para avaliar aquele aluno, e isso eu falo para vocês porque tenho vivenciado isso em sala de aula com alunos de sexto ano, que chegam sem um laudo, e aí a gente, sem o conhecimento do aluno, se você só vai, nos primeiros 6 meses, é complicado para você, não que a gente tenha que fazer algum diagnóstico, mas tem que observar e chegar a determinadas conclusões para que se busque um diagnóstico para aquele aluno. Então, às vezes a gente acha que ou é preguiça, ou ele não se interessa, e não, às vezes ele tem algum distúrbio que precisa ser diagnosticado por um profissional capacitado, e que não é a nossa função, não é a nossa competência, mas o nosso encaminhamento, né, essa observação, ela é extremamente importante. Eu acho que o que eu tinha para dizer para vocês por hoje é isso mesmo. E, assim, eu me coloco à disposição, as dúvidas que vocês tiverem em relação e que eu não consegui contemplar aqui, por favor, fiquem à vontade e entrem em contato via e-mail, assim que for possível eu vou respondendo. Normalmente, eu respondo na quinta e segunda-feira, e aí, quando eu consigo entrar antes, né, isso, eu vou colocar lá, tudo isso, ó, já estão me pedindo aqui. A dica dos livros, eu vou colocar alguns outros livros também que me ajudaram muito no primeiro ano de prática docente, né, que a gente acaba consultando. Eu vou colocar algumas outras referências para vocês, a referência do site da professora Thaís Cristófaro, para que vocês vejam lá, tá? Tem alguns textos em PDF, né, quem sabe eu possa também enviar, dependendo da área que vocês se interessem mais, tá? Eu agradeço a todos e a todas pela atenção, me coloco à disposição de todos vocês, e, né, estamos aí convivendo, mesmo que um pouquinho à distância, eu estou sempre presente, observando, estou sempre em contato com com as tutoras, né, para saber como é que tá, e na medida em que eu tenho
podido, tenho respondido os questionamentos de vocês lá, tá? Um abraço a todos e todas e um bom trabalho para vocês, tá?